Boa noite, meu nome é Evandro, eu sou psicólogo, trabalho em Belo Horizonte e estamos iniciando um canal que fala sobre educação espiritual. Tenho como parceiro e professor Bruno Munhoz, que participa conosco nas palestras, estará dando aulas aqui também. E venhamos através do Instagram e do YouTube. Chamada. Eu e o Bruno iremos, a partir de hoje, todas as. Olá, Bruno, boa noite. Olá, Evandro, boa noite. Uma Estou me linda apresentando noite. aqui. Estou me apresentando aqui para o pessoal. Já falei meu nome, falei minha profissão e falei que agora gostaria que você se apresentasse e, se você quiser, pode falar um pouquinho do objetivo do nosso programa e do que a gente está querendo fazer. Então, boa noite a todos, ou boa tarde, ou boa manhã, dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo. Eu sou Bruno Munhoz de Sá, sou professor de física, terapeuta, trabalho com numerologia e leitura de runas. Mas mais do que isso, a gente trabalha com a parte do entendimento do que é uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade mais ética, uma espiritualidade integrativa que vai para além dos muros de qualquer religião ou de qualquer dogma, do entendimento profundo daquilo que nós somos. Então, nessa série de vídeos que Evandro e eu estamos nos propondo ao trabalho, nós vamos fazer uma coletânea de entendimentos com relação à espiritualidade, seja na parte ética, seja no entender as nossas relações com o outro, no entender nossas relações energéticas conosco mesmo, e assim nós vamos desenrolar essas aulas e nós esperamos que seja bastante fecunda, seja bem próspera essa troca de saberes que a gente vai fazer aqui. Pedimos com amor um pouco da sua atenção para a gente poder fazer esse trabalho. E também, se quiser colaborar aqui no chat, ou então escrever nos comentários para quem está acompanhando no Facebook, ou mesmo aqui no Instagram, que a gente vai respondendo as perguntas na medida que for aparecendo também. Evandro? Exatamente. É, e hoje esse vídeo está sendo gravado, é o nosso primeiro vídeo do canal. Ele está sendo gravado no Instagram, mas subiremos ele para o YouTube também, né? Pensamos em fazê-los como lives, ainda estamos vendo se continuaremos somente no Instagram ou no YouTube. E é, queremos, nosso objetivo é esse trabalho com o espiritual, essa educação espiritualizante, uma educação emocional, uma educação que vai bem além da pedagogia e da educação do nosso plano físico, do nosso plano de ideias, de um plano só da mente. E queremos trazer também com muitas práticas, com aulas teóricas também, mas que possamos vivenciar e poder ter um tempo de conversa, de aprendizado e de contato com esse espiritual, com essa parte interna de quem nós somos, do que estamos construindo, e esperamos poder ser úteis a vocês que estão nos assistindo e que as nossas palavras e esse momento possa construir um crescimento nessas áreas, né? Para que possamos ir ter uma vivência um pouco diferente do nosso dia a dia. Algumas das aulas estaremos os dois juntos dando elas, e algumas das aulas seremos ou somente eu, Evandro, ou somente o Bruno, conduzindo as aulas, mas sempre com a presença e a participação de vocês, seja por comentários ou no local que estivermos tendo a live, pelo chat. Inclusive peço, e acredito que seria uma coisa interessante pedirem a cada palestra, que deixemos a área de comentários mais livre, sem colocar muitos boa noites, ou sim, ou outras palavras que podem, deixando o espaço livre mesmo,
para que as pessoas pudessem pôr perguntas sobre a aula que está sendo feita. Como hoje nós não planejamos ainda os convidados, vocês podem escrever nos comentários do YouTube ou aqui do Instagram e a gente vai respondendo como o Bruno colocou na medida do possível. E hoje nosso tema, como já está no título, é a importância do Evangelho e a ética no dia a dia. Julgamos o nosso calendário que esse seria um tema interessante de início, pois ética, evangelho são assuntos que andam de mãos dadas para qualquer aspirante e iniciante numa vida espiritual. Muito difícil vivemos uma vida espiritual plena e mais feliz, e uma vida interna mais feliz, uma vida mais feliz no dia a dia, sem ética e sem uma proposta de cuidado conosco e com o outro. Bruno, o que que você sente? Como é que é esse tema para você? O que que você imaginou? O que que você achou importante? O que que você gostaria de nos iluminar com a sua sabedoria? Oh, aprendendo. Bom, a gente tem que sempre lembrar que as palavras das quais todos os mestres trouxeram para a gente, elas são palavras de encaminhamento, palavras de entendimento, que falam a respeito da vivência deles mesmos enquanto seres aqui, e também as mensagens que eles deixaram através daqueles que estavam registrando essa vida em conjunto. Então, se a gente observar a questão do evangelho, o evangelho a gente tomou para ter um ponto de referência. A gente poderia falar o tal, a gente poderia falar o Bhagavata, a gente podia falar vários outros. O evangelho é apenas um ponto de referência, do qual a gente tem a passagem de um mestre. E esse mestre ele viveu na Terra. E ele teve que entrar em contato com outras pessoas. Ele teve contato de diversas formas diferentes. Ele teve fome, ele teve frio, ele bebeu. E com essa passagem fica muito claro para nós que a vida dele é uma vida material, pautada em certos padrões. E esses padrões é a ética, é o posicionamento dele perante a vida, o que ele tomou como importante, o que ele deixou de dar importância, coisas que nós, encarnados, materiais, físicos, podemos tomar também como referência para a nossa caminhada. Podemos tomar como referência que não é um ser completamente, totalmente sobrenatural, que transcende qualquer status de ética, de moral, e que nós nunca iremos alcançá-lo. Pelo contrário, a temática que nós propusemos, Evandro e eu, seria justamente trazer para esse entendimento no físico que se eles fizeram, se eles conviveram, nós podemos fazer e nós podemos conviver, e pautando essa caminhada nesse crescimento, nesse entendimento sobre como podemos ter uma vida boa, socialmente boa, uma vida interna boa também, porque nós estaremos pautados por princípios que são eternos, princípios que estão pautados dentro da verdade, com V maiúsculo. Não é verdade, meu caro Evandro? Sim, sim. Me lembra muito uma frase que é atribuída ao Bhagavad Gita, que no fim do conto é dito, olhe ao horizonte, lá verás Arjuna, que foi um príncipe entre os homens, que foi um ser humano comum como todos vocês e venceu seus vícios, seus inimigos internos, contudo vencendo os externos. Se Arjuna conseguiu, vós também podereis fazê-lo, né? É, eu acho que Jesus realmente não está longe de nós, é mais um dos mestres que vem nos ensinar, contribuindo com o Evangelho, contribuindo com
sua passagem na Terra, sendo, como o Bruno citou, um homem encarnado com um corpo físico, sentindo fome, frio, sede, uma pessoa como nós, tendo família, irmãos, mãe, pai, né? Que morreu uma morte política, como todos nós podemos morrer, que viveu e morreu, mas que trouxe um ensinamento, um crescimento para todos nós. Uma coisa que me chama muita atenção, pelo próprio título do nosso, do nosso conhecimento hoje e da nossa palestra, que é a importância do evangelho e a ética no dia a dia, é o que evangelho tem a ver com ética e o que é ética? Que palavrinha que é essa, né? Começamos a falar do evangelho e da vinda de Jesus, mas que palavrinha é essa chamada ética e o que ela tem a nos ensinar, né? Ética, há uma diferença entre ética e moral. A diferença é que moral geralmente é um grupo de conceitos estabelecidos pela sociedade. Por exemplo, Jesus não instaurou um código de moral, mas a Bíblia tem um. A Bíblia tem os 10 mandamentos de Moisés e alguns outros na parte de Levítico, né? Tem vários códigos morais que são para serem, entre aspas, seguidos e que tem até uma punição, mas vamos pegar os 10 mandamentos, né? Não, não roubareis, não matarás, honrar a Deus acima de tudo, né? São preceitos que nos trazem um código pronto. Isso a gente chama de moral. Ética, por outra via, é um código pessoal. Qual é a minha visão do que é justo, certo, errado, aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado. Aquilo que eu já experimentei que não faz sentido, né? Se vocês forem reparar, a ética, a diferença maior entre a ética e a moral, que a moral traz coisas já prontas para um grupo de pessoas. A ética promove um pensamento mais livre, um pensamento mais individualizado, um pensamento com crítica, com questionamento. E aí, onde que entra o evangelho e o que nós estamos conversando sobre ética e moral? O evangelho, se vocês forem ver, ele pode ser tido como um código moral de comportamento frente à vida. E o evangelho de Jesus, que foi feito por 4 apóstolos, ele não foi escrito por Jesus, ele contém vários códigos morais. Amar a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, né? Onde estiver o seu coração, aí também estará o teu tesouro. São várias máximas de Jesus escritas por esses apóstolos, não diretamente por Jesus, mas são várias máximas que tentam construir um caminho de crescimento espiritual e pessoal para cada um de nós. Mas o Evangelho e a Bíblia vêm com esse código moral. No entanto, Jesus a todo tempo é confrontado, pois fala algumas coisas diferentes, não contrárias, mas diferentes ao código moral da época de Moisés. E várias dessas vezes ele diz não vir causar dissensões ou negar Moisés. Ele veio acrescentar. Mas Jesus, muitas das vezes, traz histórias e pensamentos para que tenhamos a nossa próprio julgamento, a nossa própria forma de fazer. Logo, Jesus nos ajuda a promover uma ética pessoal, baseada num conjunto de regras e de observação do universo. Ele já traz várias palavras prontas, mas depois ele traz também histórias. E nada melhor do que uma história e um mito para nos ajudar a entender melhor um conhecimento que vai nos chegar de acordo com a nossa fase evolutiva, com a nossa fase espiritual. Se ando numa fase muito ainda ignorante, muito ainda superficial nas paragens da vida, quando escuto o Evangelho de Jesus ou escuto as suas parábolas, eu tenho um entendimento mais razoável, mais superficial. Ao longo dos anos, quando vou me aprofundando e escuto novamente a mesma parábola, o mesmo mito, eu tenho uma visão diferenciada do que tinha antes. Justamente, essa é uma das funções do mito e das parábolas. E Jesus é um pedagogo nato nesse aspecto.
ele nos ensina como conduzir a sua moral. Mas reparem só, Jesus não só foi um homem, não é exatamente o ser divino, intangível, que a gente não consegue alcançar, mas ele também fez uma pedagogia, ele é um professor, para que respeite o nível de raciocínio e aprofundamento que estamos no momento. Cada profundidade de nosso nível, teremos um entendimento diferente, ou às vezes mais profundo de suas parábolas. E ainda assim, depois de tudo isso, ele nos deu o exemplo da própria vida, seguindo os códigos morais e o pensamento crítico, independente e ético que ele propõe que criamos em nosso dia a dia, né? Então Jesus dá essa aula completa, não só a aula das histórias, mas a aula do exemplo de sua vida. E fico por imaginar, como que vocês imaginam, como é que a gente usa esse evangelho no dia a dia? Porque o evangelho lá no livro, ele não nos serve para muita coisa. Se nós não pudermos entendê-lo, senti-lo e aplicá-lo na vida, ele pouco conversa conosco, ele pouco tem utilidade. E aí, tivemos essa ideia, eu e o Bruno, de trazermos a vocês, na palestra de hoje, essa proposta de como aplicar também esse evangelho no dia a dia. Como seguir esse caminho, como deixar vir de dentro, deixar ressoar em mim e nas minhas atitudes. Bem como também, como eu posso usar o evangelho para entender melhor o que eu estou passando, e entender melhor o que os outros estão passando nesse momento. E aí deixo a ti, Bruno, para a gente continuar essa conversa. Como é que é isso para você? E como é que você sente essa questão do evangelho e a questão da ética, da moral e essa vivência no nosso dia a dia? Bom, a gente tem que. O interessante da gente vir falando desse ponto do evangelho é porque quanto mais a gente aprofunda em um tema, esse tema, nós vemos que ele está em toda a literatura sacra, independente de onde você pega essa sacralidade. É, então, o que é viver o evangelho? Viver o evangelho é você olhar para o evangelho e tirar aquilo que não é um entendimento direto. Porque ele vai falar, ele vai contar a historinha, porque uma forma da gente entender o que está sendo dito é a historinha. Exatamente, Gabi. A Gabi está dizendo que é como uma bússola, é exatamente isso. Só que a Uhum. gente tem que tirar a historinha, porque a historinha ela tinha uma base naquele momento. Existe uma essência naquela historinha que muitos dos cabalistas falam o seguinte: olha, as escrituras podem ser divididas em histórias, elas podem ser divididas em leis, elas podem ser divididas em essência. E essa essência é que não é nos mostrada de uma maneira bem clara. Então, quando fala sobre. Dá um exemplo da multiplicação dos peixes. Jesus faz lá, promove a multiplicação dos peixes. Mas ele está falando fisicamente para isso ou para que nós possamos olhar para nós e entendermos que nós somos um oceano abundante de vida e que nós podemos trazer essa abundância ao externo e multiplicar os nossos peixes, que é justamente essa bússola. Então, quando eu olho para dentro e vejo que eu sou um oceano vasto de vida, e que eu consigo trazer desse oceano peixes que seriam ideias, criações, orientações. Eu estou sendo exatamente igual à parábola lá da multiplicação dos peixes. Eu estou multiplicando aquilo que está dentro de mim, ou seja, do oceano que eu sou, para o mundo. Agora, nem tudo o que eu tenho dentro de mim eu tenho que repassar integralmente ao mundo. E aí é que entra a parte da ética. Porque muitas dessas coisas que eu posso estar vivenciando no momento de agora, que a gente dá até o nome, hoje está um nome até bem na moda, né, Evandro? As sombras. Muitas dessas coisas que a gente Sombra do tem dentro de Jung. nós, elas ainda não estão devidamente trabalhadas
numa polaridade que possa ser de experiência para outra pessoa, que seja interessante para outras pessoas escolherem, certo? Então, quando a gente joga uma rede no mar ou no rio, para quem teve a oportunidade de jogar tarrafa, você vai pegar de tudo. Você vai pegar desde um peixe comestível até vir tartaruga, até vir. No caso, joguei tarrafa lá no Madeira, lá na região norte aqui do Brasil. Então, ainda tinha a possibilidade de eu pegar poraquê, que é o peixe elétrico lá da Amazônia. Então, e é justamente isso, quando você joga essa rede dentro de si mesmo, e essa rede é essa ética, e você puxa essa rede, esse oceano, igualzinho lá na parábola, jogar do outro lado. Então, de um lado, não está fecunda essas ideias, que é as sombras. E Uhum. aí vem a historinha, joga do outro lado, que do outro lado tem peixe. Eu até lembro da musiquinha dos meus filhos. Jesus mandou jogar do outro lado. Então, qual que é o outro lado? Qual que é o nosso outro lado? Esse outro lado é onde que está seguindo os nossos preceitos éticos verdadeiros, que é verdadeiros com V maiúsculo, que é onde que eu realmente vou trazer peixes de uma qualidade que vai me fazer crescer, que vai fazer outros crescerem, que eu vou poder compartilhar e multiplicar isso para todos aqueles que estão junto comigo. Ou então também, e eu estou pensando na minha pessoa, mas poderia ser a Evandro comigo, poderia ser a Isis, poderia ser a Rosemary, poderia ser a Gabriela, fazendo o mesmo processo e dividindo esses peixes. Então, o que eu vejo muito dentro dessa parte do Evangelho é que as histórias estão lá, mas a gente tem que ler sempre a essência da história, que é onde está o aprendizado. É onde que eu posso olhar e fazer o balizamento dentro da minha própria pessoa para ter esse ponto do barquinho. E joguei de um lado, e aí daquele lado tem as minhas mazelas, as minhas sombras, né? E o peixe não está adequado. E aí quando eu respiro, centro, coloco dentro da ética verdadeira. E aí busco esse peixe é maravilhoso, alimenta várias famílias e, obviamente, me alimenta. E Sim. é assim que eu vejo bem a questão do tratar do evangelho. A gente pega essa essência, a gente tira a historinha, entende a historinha, que era uma forma de falar a verdade, falar pontos que numa época não conseguia ter a profundidade, mas hoje a gente tem essa profundidade. Só que a gente se perdeu contando a historinha. E quando na verdade a historinha serviu com um propósito lá atrás. E aí hoje a gente tem que tirar a história, tirar da historinha a essência, e que é o importante para nós. Inicialmente, nem contar a historinha a gente fazia direito, né, Bruno? Porque o Isso é evangelho era verdade. ensinado em latim e nem a historinha a gente estava conseguindo contar direito. Agora, pelo menos, ele está em português, né, ou na linguagem do nosso país, e aí a gente está, pelo menos, podendo ter a chance agora de interpretar mais profundamente as verdades do evangelho, né? Queria convidá-los a quem está aqui, ao Bruno e quem mais estiver aqui conosco, da gente, por um momento, respirar um pouco mais lento. A gente não chegou a fazer uma prece ou um movimento de contactação inicial, mas vamos fazer ela agora. Gostaria de convidar vocês, nesse momento, a respirarmos um pouquinho mais profundo, internalizarmos o nosso mundo de dentro, no mundo interno. E nesse momento, deixar vir a sua memória, deixar vir no seu coração todos os momentos da sua vida que você descobriu uma verdade no jeito de agir. Seja quando você ajudou alguém e percebeu que isso te fazia bem, seja quando alguém foi injusto com você e você ficou mal com isso,
quando alguém te ameaçou, ou quando alguém foi legal com você sem buscar nada em troca, quando alguém te apoiou, quando alguém foi justo com você, sentindo. Observa que se você pegar todas as vezes que alguém foi injusto com você, você pode ver que isso não é bom, não ressoa bem no seu coração. Talvez, se você observar, quando você foi injusto ou injusta numa situação, com alguém, com outra pessoa, isso nem sempre ressoa legal também no seu coração. Mas talvez, quando você pôde ser útil a si mesma, a si mesmo, ou a alguém, isso talvez ressoe de uma maneira diferente, talvez trouxe um pouco mais de luz a você, aqueceu o teu coração. Observe então, se pudéssemos fazer um livro daquilo que nos faz bem, aquilo que nos preenche, aquilo que dá sentido às nossas vidas. E nesse mesmo livro pudermos pôr também aquilo que nos faz mal, que nos deixa triste, que rouba o sentido de nossas vidas. Se pudéssemos construir um livro assim, como seria a nossa vida? Podendo consultar sempre esse livro no coração, adicionar novas notas e ler as notas que já colocamos. Quem sabe não podemos construir uma Bíblia da nossa ética. E aproveitando esse momento de concentração, respirando profundamente mais uma vez e retornando ao aqui e ao agora, no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira, cada uma do seu jeito. Então, gente, é bem isso que sinto que Jesus se propôs também em sua vida. A nos dizer que lá no cosmos, lá no universo, que também é aqui, esse livro já existe. O livro da ética da vida, da moral e de como podemos crescer mediante a essa proposta, entendendo o que não faz bem e o que nos acende, o que rouba sentido de nossas vidas e o que traz sentido a nossas vidas. O que nos traz gratidão, como a Rosemary escreveu, e o que nos traz vontade de entrar em contato mais. Então, gente, aí mora também a importância que vemos no tema de hoje, a importância de se ter uma ética, de construir e debater isso, a importância de entender como o Evangelho pode ser útil na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida do Bruno. Como podemos construir esse manual? Só que a gente não precisa construir ele do zero, ou só com a experiência da nossa vida atual. Podemos talvez construí-lo mediante a essa sabedoria que nos chega de vários cantos do planeta, da China aos Incas, do, da, do Mediterrâneo, do centro da Palestina, à Índia, ao Tibete, que possamos aprender essa ética, talvez dita universal,
pois ela é muito parecida, mudando apenas algumas palavras e não mudando o cerne, a coluna central. Estudando Jesus, Confúcio, estudando o Egito Antigo, a Grécia, podemos ver que o universo traz muito essa força para a gente não precisar começar do zero, né? E aí, que possamos então abrir esse coração para pelo menos entrar em contato com esses manuais que já nos foram apresentados. Confúcio, gente, traz um manual sobre a vida em civilização e na cidade, que é uma das coisas mais belas que já vi na vida. Confúcio chega ao nível de sensibilidade, indo no caminho da sensibilidade da Rosemary, né? Confúcio traz uma sensibilidade tão bonita do viver em sociedade que ele fala que quando o seu sucesso causa dor no seu semelhante, é porque você ainda não aprendeu a ser humilde no seu sucesso. Então você tem uma lição a ser feita ainda. Você precisa ter um sucesso com humildade, para que não cause mal aos outros. Olha que nível de sensibilidade, de ética. Temos a moral de Jesus e o Evangelho, né, que nos ensina uma boa parte já do que a gente que seria legal fazer, entender, de se abrir, e o que a gente está perdendo tempo. Como estamos sendo mortos enterrando outros mortos, né? Por quê? É uma referência. É como eu falei, nós não precisamos começar do zero. Nós já temos um cabedal de referências para nos auxiliar. E aí a gente pode se servir deles. Seja Confúcio, seja Jesus, seja Krishna, Siddhartha Gautama ou Buda, seja vários outros mestres e mestras que chegaram até nós, nos auxiliando sobre como viver uma vida mais feliz, mais humilde, mais amorosa para nós e nosso semelhante. O que você sente, Bruno, disso que a gente está falando, do que você planejou para trazer para a gente hoje? É, falar que nem o Coringa do Red Ledger. Eu não planejo nada, deixo fluir. Mas Uhum, de qualquer forma, é, as embalagens são muitas, o conteúdo é o mesmo. A gente normalmente toma o Evangelho como uma base porque ele está acessível. Sendo muito sincero para cada um que está assistindo o nosso vídeo, apesar de estar parecendo que nós estamos indo para uma linha bem cristã, bem católica ou evangélica, acessibilidade. Os evangelhos são acessíveis, vocês querendo ou não querendo, é muito fácil ter em mãos, então é fácil consultá-los. Obviamente, com a internet, nós temos um oceano vasto de informações, mas algo que já está compilado, algo que já tá bem estabelecido, e seja os quatro canônicos ou o de Tomé, que é apócrifo, eles já estão bem estabelecidos e de fácil consulta. Se, por exemplo, as palavras de Krishna, ou as palavras de Rama, ou as palavras de Buda, ou da Tara Verde, fica um pouco artificial ou alienígena, as palavras lá do Evangelho são fáceis de ver. Tá? Se o manual o livro das sombras dos Wiccas ou do hermetismo também fica muito alienígena, assim, alienígena em questão da linguagem, o evangelho está lá, olhar e ver, é direto. Tá? Mas esse é o ponto que eu e Evandro estamos trazendo em relação a essa discussão sobre a ética e o evangelho, porque o evangelho, como compilação, e a gente não está falando nada de religião, obviamente, como tem se demonstrado desde que a gente começou essa palestra, é que os direcionamentos para uma vida feliz, ou seja, para me centrar enquanto uma manifestação do divino na Terra, o entendimento que todos nós somos uma manifestação do divino na Terra,
para que nós possamos compreender os estados de dor e sentimentos meus, o estado de dor e sentimento do outro, e parametrizar as minhas ações nesses estados. É o que a gente está falando desde o começo. E aí, quando fala humildade, por favor, entendam: humildade não tem nada a ver com posse. A única posse que o que a gente está falando aqui é a posse de valores internos que são coletivos, que todo mundo tem acesso, independente de onde nós estamos no extrato social, que também não é isso que a gente está falando, tá? E sempre tem que ser deixado claro, e não é só por mim ou por Evandro, todo aquele que vai falar de espiritualidade e envolve algumas palavras-chave que tem um preconceito, uma forma de pensamento muito forte nessas palavras, e uma delas é a humildade, é de estabelecer que humildade não tem nada a ver com status social, não tem nada a ver com posses e valores, mas sim com um estado interno de um centramento pautado numa verdade eterna que tá transcrita em tudo quanto é livro, porque a gente não entendeu. Porque se tivesse entendido, só bastava um livro. E aí vem mestre, sai mestre, vem mestre, sai mestre. E não foi entendido. Então, o trabalho que a gente traz desse entendimento para essa aula é justamente isso. O que nós estamos deixando de olhar dentro de nós, em termos desse ponto central de equilíbrio, que pode ser pautado dentro dos evangelhos, tá? Como eu falei, tirando a historinha, tirando a máscara da historinha e trazendo a essência das minhas atitudes que eu possa tomar, primeiramente comigo, porque mesmo quando não tem ninguém olhando, tem a minha pessoa, e para com o outro e com o social. E que é isso que os evangelhos pautam muito bem conosco. Novamente falando, tirando fora a capa da historinha. Então a gente tem que parar de olhar para a capa da historinha, que é o dedo que aponta a lua, e olhar diretamente para a lua, ou seja, para a essência. E aí, quando a gente faz esse movimento de ver a essência da história no Evangelho, aí eu consigo fazer um alinhamento do meu ser. Esse alinhamento é o que a gente está falando, que é a ética. Porque quando eu trago esse alinhamento do meu ser, eu posso entender que eu sou uma manifestação divina aqui, que eu posso servir ao outro quando eu me sirvo também, que eu posso lembrar que o sentimento que eu provoco no outro é um sentimento que pode vir até mim. E eu pauto todas as minhas ações nisso, estou sendo ético. E isso não somente no campo físico, isso no campo dos sentidos e das emoções e do pensamento. E como a gente está numa era mais espiritualizada, no campo do espírito e das energias. Porque a ética, ela transcende aquilo que a gente dá o nome de materialidade. E aí a gente tem um outro nome para essa ética, que é a cosmoética, com um sistema muito maior. Mas se eu Sim. não entendo. E Bruno, tá cortando um pouco o seu sinal. Você repete pra gente? Acho que cortou um pouco o que você falou. Ter uma ética quando Ixi, eu que ainda lido tá cortando um com. pouco. Eu não sei se está cortando para mim ou cortando para você. Para mim aqui tá É, o normal. que vocês estão vendo no chat? Agora voltou ao normal. Na hora que você começou, ficou mudo aí, ó. É na hora que você começou a falar sobre a ética do cosmos, deu uma travadinha, aí voltou com você rindo agora. É a energia, mentira, é o horário. O horário começa a ficar. Ó, tá mudo?
Não, agora eu Ô, tô te Rô, ouvindo perfeitamente. Talvez seja a questão do Instagram, às vezes acontece, sai da live e volta, que ele volta o som normal. É só eu digitar aqui no, pra mim, o Evandro, Uhum, sobre. É, e aí, quando essa ética ela atinge mais de uma dimensão, que a gente tem a dimensão do físico, e ela passa a entender e energias e espíritos, aí a gente tem um estado de cosmoética. É... Ah, maravilha. Nós temos aquilo que a gente chama de cosmoética. E a cosmoética é a mesma ética, só que agora aplicada a uma esfera muito maior. Então, observe o seguinte: a gente tem a gente tem um livro, quer dizer, um conjunto de livros, né? Que a gente está tratando aqui na live, que é os Evangelhos. E aí, com base nesse evangelho, eu posso entender o meu alinhamento pessoal. Entendendo o meu alinhamento pessoal, eu posso me alinhar com o outro. E se eu me alinhar com o outro, eu posso me alinhar com o universo. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Então, quando a gente trata desse ponto, é simplesmente o seguinte: você está entendendo o que está escrito na palavra? Você realmente está entendendo o que está escrito na palavra? A palavra que você está lendo por conta da historinha ou por conta da essência da historinha? Porque quando você lê só pela historinha, é maravilhosa. Ela vai trazer uma história. Assim como a Branca de Neve, assim como João e o Pé de Feijão. Agora, quando você entende a essência, aí você começa a ter esse alinhamento que a gente está dando o nome de ética. Ou, quando a gente transcende isso para dimensões maiores, a gente chama isso de cosmoética. que eu entendo muito que o Bruno está trazendo também, é uma coisa que vários sábios antigos, um deles, a gente pode citar Hermes Trismegisto, ele nos falou que o universo tem uma lógica de funcionamento. E ele tem leis para além das leis da física. Nós temos leis da física, nós temos leis das emoções, leis dos pensamentos e leis da espiritualidade, da ética, né? E aí, esses sábios antigos tentaram nos contar, através de parábolas, de exemplos de vida, do dia a dia, quais são esses momentos interessantes e importantes para crescermos nessa ética da espiritualidade também, para que possamos ir entendendo o motivo da vida, o motivo dos caminhos, o motivo do que nos ocorre. Quando Jesus coloca que o que a gente planta, a gente colhe, ele está dando para a gente de presente a lei do karma, a lei da causa e do efeito. Tudo que toda a causa tem um efeito, né? Todo efeito tem uma causa. E aí a gente tem uma rede de efeitos e de causas, um influenciando no outro. E Jesus, ao invés de usar todas essas palavras complexas, nos disse: o que você planta, você colhe. São formas de dizer as mesmas leis universais que chegam sobre vários mestres e mestras para nós, para nos auxiliar na construção desse manual do dia a dia. E como mesmo o Bruno trouxe, quando vamos construindo esse manual do dia a dia, vamos percebendo que não existe só uma lógica humana, uma lógica do viver em sociedade humana. Essa lógica transcende a sociedade humana. Ela vai para a natureza do planeta, ela vai para lidar com os animais, ela caminha para o universo, lidar com os planetas, com as outras civilizações, com as estrelas, com várias outras vivências que ainda chegaremos lá para conhecer, né? Temos uma ética cosmológica que também nos chega através do tempo. Quando somos simples e ignorantes, temos uma ética mais simples e ignorante, mais superficial. Quando vamos nos aprofundando no viver cosmológico, vamos entendendo que precisamos de outras éticas para explicar e nos orientar sobre como fazer daqui em diante. E aí eu convido a vocês a refletir como eu estou lidando com o meu livro de ética, como eu estou lidando com o meu dia a dia.
eu quero até introduzir agora um assunto de do que serve o Evangelho e a ética se eu não estou trabalhando no meu livrinho de ética, seja a ética pessoal, seja a ética cosmológica. Como eu estou lidando com o que está me vindo aqui e agora? Como eu estou trabalhando isso que chega até mim? Eu estou me transformando? Por quê, gente? Muitas das coisas que nos acontecem, muitas das dificuldades que estamos vivendo na vida hoje, têm a ver com o que plantamos no passado, né? Já que estamos aprendendo algumas leis universais, algumas éticas cosmológicas, toda, todo efeito tem uma causa, né? É, e aí, muitas das vezes, isso é a vida e o universo nos ensinando, olha, você já está vendo, pela 1018ª vez, quando você faz coisas desse tipo, você colhe o que você está colhendo hoje. Quem sabe amanhã ou hoje mesmo, você não percebe mais claro isso e começa a transmutar, a transformar você mesmo e o seu agir para que amanhã, na 1019ª vez que isso acontecer, você possa mudar e não ter a 1020ª vez acontecendo a mesma coisa, que já possa ser diferente. E olhe, nós estamos há vários momentos de vida e há várias vidas repetindo muitos dos comportamentos há muito tempo. Eu acho que 1020ª vez é muito pouquinho pelas coisas que estamos fazendo, que não nos está deixando felizes e nem as pessoas ao nosso lado. Então, como podemos, aproveitando essa conversa aqui hoje, como você pode, nesse momento, olhar para o seu livro de ética? Não tem problema se você nunca construiu um. Faz isso agora. Bota um belo título nele, bota uma capa bonita, instaura ele no teu coração ou em alguma parte do teu corpo que é de fácil acesso, para você sempre poder consultar teu livro de ética e sempre poder acrescentar coisas novas. E veja bem, às vezes a gente concorda com uma ética que aprendeu, mas não dá conta de executar ela nesse momento. Tem até uma frase de Paulo de Tarso que ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. E uma outra que ele fala, se eu não me engano, é algo mais ou menos assim: aquilo que quero não faço e aquilo que não quero acontece, né? Às vezes a gente quer construir algo bom, mas não está conseguindo ainda. E aí, às vezes, a gente quer construir, não quer mais repetir aquele mesmo erro e novamente está lá fazendo o mesmo problema, né? E aí, quando a gente comenta, eu e o Bruno, para termos como referência o Evangelho, ou as escrituras do Buda, ou de outros seres, mestras e mestres que nos auxiliaram, é como referência, não como obrigação. Por quê? Porque se eu tomar como obrigação e não der conta de fazer, isso vai gerar culpa, né? Então, quando eu adoto como referência, eu falo, olha, eu entendo, eu concordo, mas eu não consigo fazer isso hoje. E aí, queremos também não só lembrar a todos vocês da construção da ética própria, do seu próprio manual, das construções que já existem, mas também auxiliar vocês no dia a dia e a nós mesmos a aumentar as coisas que já conseguimos concluir eticamente e moralmente no nosso livro e continuar essa expansão dele, para que sejamos cada vez mais amorosos, cada vez mais éticos, cada vez mais caminhando por uma atitude realmente efetiva. E não tem problema se hoje você não está conseguindo uma coisa. Se você entrar na culpa de que você não consegue e forçar muito nessa culpa, isso geralmente vai muito mais te atrapalhar que te ajudar a conseguir. Essas vivências não acontecem na obrigação. Elas acontecem pelo amor e pela abertura, pela amizade, pelo respeito. Então, para eu conseguir começar a expandir o evangelho, eu preciso começar a expandir o meu alto amor, a minha amizade comigo, o meu respeito comigo. Senão eu vou entrar num circuito de culpa que eu não vou sair daí. Vou ficar brigando comigo a vida toda e continuando cometendo os mesmos erros. O que vocês sentem
E gostaria de deixar com o Bruno o que que ele imagina que a gente pode fazer, o que que você pode nos auxiliar, Bruno, que a gente pode fazer para adaptar esse evangelho e essa ética, seja do evangelho, seja de outros livros, na nossa vida. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente não entrar nesse estado de culpa por não conseguir. Não conseguir gera um estado vicioso. Vão pegar o seguinte: culpa é um bloqueio no segundo chakra. Segundo centro, nós temos 7 centros. O segundo centro ele tem um bloqueio baseado em culpa. E ele também trabalha com prazer. Então, a gente, aquela parte de fazer, se fazer bem feito, eu me sinto feliz, me sinto realizado, estou tendo prazer com isso. Quando eu não faço, eu sinto dor por conta disso. E aí, a gente pode ter uma pequena inversão em relação a esses pontos e ficar sentindo prazer através da dor. Dor, ela vai muito além da questão física. E aí entra a parte da culpa. Porque quando eu faço, realizo, eu tenho um ponto bom e sinto feliz. Quando não faço, eu posso começar a me culpar, me prender. E aí eu posso entrar num ciclo em que a culpa me gera prazer. E aí, então, isso fica um estado vicioso do qual eu sempre estarei me sabotando para não crescer. E aí, obviamente, tem as palavras do tipo, é muita coisa para eu fazer, e eu não dou conta, mas não dá o passo para verificar isso. Então, como que a gente traz essa ética para a gente mesmo? Primeiro ponto muito importante é olhar para si mesmo com amor, com afeto, entendendo que é merecedor das bênçãos divinas. Esse é um primeiro ponto de alinhamento. É entender que nós já somos seres merecedores de todas as bênçãos divinas na vida. Nós estamos alinhando isso. E isso está lá também nos evangelhos. Ame ao próximo como a si mesmo. E tem um ponto em que Jesus fala assim: ame ao próximo como eu vos amei. Então ele está mostrando uma qualidade de amor. Então eu tenho que trazer este amor que está lá escrito. Não precisa imaginar um amor. Não, está escrito. Como eu falei, sempre tirar a essência da história. Então, imagina esse amor, um amor em que eu dou a minha vida para que outra pessoa possa continuar a caminhada dela. Então, essa é a qualidade do amor que eu tenho que ter para mim mesmo. Uma qualidade de um amor que transcende o meu existir. Quando eu faço isso, eu já começo a fazer o meu alinhamento. Eu não consigo fazer isso para o outro. Eu me culpo por isso. Alinha primeiro você. E aí sai dessa perspectiva da culpa. E aí, quando sai dessa perspectiva da culpa, você vai conseguir expandir esse campo de amorosidade e entender as dores e prazeres do outro. E aí você já está sendo ético com o outro, dentro daquilo que está escrito lá. Eu não consigo, Exatamente. não tem problema. Vai tentando, um passo de cada vez. Ah, eu consigo isso com a minha esposa. Ótimo, então eu vou fazer isso com a minha esposa. Ah, eu já consigo fazer isso com o meu vizinho da esquerda. Então eu vou lá com o vizinho da esquerda. Ah, eu consigo fazer isso com o Pedro. Então eu vou lá e faço com o Pedro. Ah, eu consigo fazer isso com o Vitor. Vou lá e faço com o Vitor. Eu consigo fazer isso com o Gustavo. Vou lá e faço com o Gustavo. Com a Rosemary, com a Natália. E aí você está vendo que está aumentando. Daqui a pouco eu já expandi. Mas o que aconteceu? Eu dei um passo, depois outro passo. Então, essa questão da culpa, a gente pode criar um caminho mental em que sempre estamos sabotando para vivenciar a culpa, para nos sabotar de novo, para vivenciar a culpa. Como é que a gente rompe isso? Respira fundo,
Não consegui hoje, amanhã irei tentar novamente. E vai dando um passo de cada vez, até que sua perna vai estar bem grande e a passada bem comprida para poder vivenciar isso direitinho. Vivenciar primeiro dentro de nós, alinhando com essa verdade maior que já somos, para depois expandir e entender o cosmos, que também já E, somos. exatamente. E é muito importante, gente, a gente querer. Porque se a gente não quer, a gente não faz nada disso. E aí também não adianta ficar se sentindo culpado, que culpa não traz querer. O que às vezes pode trazer querer é a vontade de querer ou o cansar de sofrer. Quando a gente cansa de sofrer, às vezes a melhor coisa que pode acontecer para a gente é uma doença ou um problema, porque aquilo faz a gente cansar de sofrer. E aí a gente passa a querer viver uma vida mais feliz. Queria convidar a todos, que já está dando um pouco tempo do final da nossa live, mas quero convidar a todos e todas para a gente, nesse momento, fazer uma dinâmica, uma sensação, para nos conectar com as energias divinas da, de uma vida mais feliz. Vocês topam? Vamos tentar? Então vamos lá. Respirando com a barriga, deixando o umbigo subir quando você inspira e expira. Olhe para o seu coração nesse momento. Veja como seria se eu quisesse ser muito feliz. Feliz com humildade, com ética, com respeito, com amor, dando atenção àqueles que nos circundam e principalmente a mim mesmo, a mim mesma. Observe como seria se eu pudesse começar a amar, a exercitar o amor que pode estar começando agora ou já desenvolvendo no meu coração. Como seria se eu pudesse irradiar esse amor a mim, a meus irmãos, pais e mães, filhos e filhas e outros familiares? Se eu pudesse irradiar esse amor a meus companheiros de trabalho, de estudo, se eu pudesse irradiar esse amor e essa ética do meu livro de ética a esse planeta, e quem sabe as estrelas. Como seria se eu trabalhasse nessa ética, se eu crescesse com essa ética? Como seria irradiar e conectar ela ao universo? Principalmente a mim mesmo, a mim mesmo. Como seria querer ser feliz? Ou cada dia mais feliz? E você pode continuar aí sentindo esse momento, essa oportunidade. E no seu tempo, no seu ritmo, na sua hora certa, retornando ao aqui e ao agora, do seu jeito. E enquanto você retorna, eu e o Bruno agradecemos a sua presença, a sua atenção, que o Divino esteja com você e conosco, e que possamos nos encontrar semana que vem, terça-feira, às 20 horas, para um novo tema de encontro. Gratidão. Quer trazer alguma palavra, Bruno? Beijo no coração a todos e até semana que vem, às 20 horas. Curtam essa página,
compartilhem com quem vocês acham que é interessante. O vídeo vai estar